Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Abre a sua Bíblia então lá em Lucas capítulo 15. Enquanto eu vou travando meu celular aqui, eu quero ler alguns versículos que eu separei aqui também. Oh Espírito de Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, essa igreja que pertence ao Senhor, essas vidas, esse rebanho, nós somos o rebanho do Senhor Jesus. Guarda a nossa vida, nos dá uma palavra de vida, nos dá inspiração. Seja a minha boca canal do Senhor, edifica cada pessoa aqui, cada pessoa que tem procurado uma palavra, pessoas que têm procurado uma direção, pessoas, Senhor Deus, que precisam de um renovo, pessoas que precisam, Senhor Deus, ouvirem o que o Senhor tem. Deus, fala com elas em nome do Senhor Jesus. Usa minha boca, Senhor Deus, usa o louvor, usa cada irmão. Senhor Deus, usa a igreja do Senhor, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quero começar falando sobre, nós estamos falando então, eu já estou encerrando sobre, acho que eu tenho mais uma ministração só, falando sobre pais e filhos, contextos espirituais, contextos naturais, sobre influência. E hoje eu quero então, nessa penúltima mensagem sobre pais, sobre paternidade, eu quero falar que o ser humano, na verdade, ele tem duas coisas extremamente importantes na sua vida. E os filhos são colocados de uma forma muito interessante aqui com os versículos que eu vou ler para você. Nós precisamos ensinar os nossos filhos a terem raízes. Raiz é importante, da onde eu vim, quem me alimenta. Raiz fala de ter estabilidade na sua vida. Raiz fala que quando o vento forte vier, não é se, é quando o vento forte vier sobre nós, eu não serei abalado, eu tenho raízes profundas. A raiz é que sustenta uma árvore. Uma árvore com raiz rasa, qualquer vento derruba, mas uma árvore com raízes profundas, ela gera estabilidade. E os nossos filhos naturais, espirituais, as pessoas que nós influenciamos, nós precisamos ensinar sobre raízes. Você pode falar isso para o seu vizinho? Você precisa de raízes. Obrigado, meu irmão. Você precisa de raízes. Fala para o seu vizinho. Você precisa de raízes. Mas só que ter raízes, irmãos, fala sobre vínculo. Ter raízes fala sobre você estar vinculado a alguma coisa, a alguém. Ter raízes fala sobre você ser plantado durante um período em algum lugar. Ter raízes fala sobre você ter alimento. O que nutre uma árvore é uma raiz profunda. O que nutre o fruto é essa raiz que vai trazendo a vida para os frutos. Mas a falta de raiz, consequentemente, você não tem bons frutos. Então nós precisamos ensinar para os nossos filhos, a primeira coisa, raízes. Você não veio do nada, você tem uma família, você está conectado a alguém. Sabe, ter família fala dessa conexão profunda. Nós precisamos de raízes. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos. Nós precisamos ensinar para os nossos amigos. Nós precisamos ensinar para as pessoas que estão ao nosso lado. Nós precisamos falar para o mundo que é necessário raízes. Posso ouvir um amém? Mas a Bíblia também fala que não somente raízes. É necessário que os filhos, ele compara como flechas. É engraçado, em um determinado momento nós ensinamos raízes, mas em um determinado momento da vida dos nossos filhos, naturais e espirituais, até mesmo da nossa, nós somos lançados como flechas. Aí parece que não faz sentido. Há tempo de ser raiz profunda, sólida, e há tempo de acertar o alvo, de alcançar como uma flecha. Há tempo então de ter raízes, e há tempo de ser como flechas. E aí eu separei 2 versículos para você entender. Primeiro, flechas. A Bíblia diz lá em Salmo, capítulo 127, versículo 4. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na sua juventude. Então o filho é comparado ao quê? Uma flecha. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, em um determinado momento das suas vidas, saírem, alcançar, acertar, ter direção, ter propósito. Alcançar alguma coisa, chegar em algum lugar, construir alguma coisa. E isso é uma direção nossa, uma influência nossa. E a Bíblia diz sobre raízes.
Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Está lá em Colossenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Enraizados, edificados. É necessário que, como filhos de Deus, nascidos em Cristo Jesus, então nós tenhamos raízes. Então, o filho tem dois aspectos: flecha, rumo, direção, e tem raízes. Mas às vezes nos falta discernimento. Nós queremos ser flechas quando é tempo de criar raízes, e queremos ser raízes quando é tempo de ser flecha. Nós invertemos as coisas. E eu estou aqui para falar, para você ter discernimento. Qual é o tempo que você vive? Alcançar esse alvo? O tempo é para ser lançado agora? O tempo é para alcançar o que você tem no seu coração? Ou o tempo é de estabelecer raízes? Amadurecer primeiramente, fortalecer no Senhor Jesus. Então, tenha discernimento do tempo de Deus na sua vida. E a Bíblia diz, lá em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 5, a parte B: o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Então é necessário ter uma sabedoria de Deus, para você reconhecer quando é tempo de raízes, quando é tempo de lançar, quando é tempo de alcançar. E por muitas vezes nós erramos esse conceito básico que eu estou dizendo para você. Nós queremos alcançar quando é tempo ainda de construir raízes, fundamento. E época de construir fundamento, às vezes a gente está querendo alcançar. Então, existe uma inversão, e eu gostaria que você tivesse luz, e justamente então, ao invés de ministrar sobre esses dois aspectos somente, eu quero ler aqui em Lucas capítulo 15, e eu vou ler vários versículos, se possível, se você puder acompanhar na sua Bíblia, no seu celular, eu gostaria que você nos acompanhasse. Lucas capítulo 15, versículo 1. A Bíblia diz o seguinte: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. O Senhor atraindo então esses pecadores para ouvirem as boas novas. Aí haviam os religiosos, a Bíblia diz: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Na hora que o Senhor ouve isso, ele ministra 4 parábolas aí, se você ver na sequência. E dessas 4 parábolas eu quero falar de 3, as três seguintes. A Bíblia diz então sobre a parábola da ovelha perdida. A Bíblia diz: então lhes propôs Jesus essa parábola: qual entre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai e busca a que se perdeu a encontrá-la? O que a Bíblia está dizendo aqui? Era a época dessa ovelha ter raiz. Era a época dessa ovelha caminhar junto, alimentar junto. Mas por um motivo, uma dessas ovelhas decidiu ser flecha. Eu vou para um outro lugar, eu vou alcançar outra coisa, eu não estarei no meio desse rebanho. E aí então, essa inversão mostra uma atitude divina. O Senhor então deixa as 99 e ele vai resgatar qual? Aquela que se perdeu. Aquela que não discerniu o tempo de todas as coisas. Quantos creem que nós somos ovelhas desse rebanho de Cristo Jesus? Sabe, então, essa ovelha não houve esse discernimento. Essa parábola é para ilustrar uma história, para você contextualizar a sua vida, né? E contextualizar a vida da igreja e mostrar o pastor que vai atrás daquela ovelha perdida. Porque muitas pessoas querem ser flechas no tempo errado, equivocado da vida. O Senhor está mostrando raízes. Então essa primeira parábola mostra isso. A segunda parábola, olha que interessante, fala da dracma perdida. A Bíblia diz: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma em que eu tinha perdido. Agora nós temos uma outra situação. Essa mulher, ela perde uma dracma dentro da sua própria casa. Alguma coisa que tinha valor dentro da sua própria casa. No primeiro momento você percebe uma ovelha que se desgarra, que afasta do rebanho. No segundo momento você vê uma dracma perdida dentro de casa. E essa mulher então vai procurar essa dracma e quando ela encontra, ela tem muito júbilo. Agora, se você perceber, irmãos, essas duas parábolas, na verdade,
é a base completa para a parábola que a gente vai falar agora, que é do filho pródigo. Um filho pródigo se perde do rebanho. O outro irmão do filho pródigo se perde dentro de casa. A construção, então, da parábola do filho pródigo tem a ver com o contexto das duas parábolas anteriores. Uma se perdeu ao sair, a outra se perde dentro da própria casa. Os irmãos estão comigo? Então vamos lá. A Bíblia diz então no versículo 11, falando sobre a terceira parábola, e é onde eu quero construir com base nas duas primeiras. A Bíblia diz: continuou certo homem, tinha 2 filhos. Quantos filhos, irmãos? 2. E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para a terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de forma errônea. Olha que interessante. Um filho então torna-se agora a ovelha perdida, a ovelha desgarrada, a ovelha aventureira, a flecha. Mas ele era o mais moço, havia mais coisas para se construir. Não era tirando do pai ainda vivo para desfrutar, era tempo de construir raízes, porque quando você é novo demais, lhe falta maturidade, lhe falta experiência. Então é necessário que você tenha o quê? Raízes mais sólidas. Mas aí esse garoto, ele inverte o processo. Ao invés de esperar o tempo certo, porque por que é o tempo certo, pastor? O pai estava vivo. Você exigir a herança do pai vivo, é você, em outras palavras, eu te desejo a morte. Desejar os bens dos pais ainda em vida, isso está falando: olha, eu desejo você morto, porque o que você tem é mais valioso do que você é. Os seus bens, para mim, são mais importantes daquilo que você representa. E isso demonstra que esse garoto, com todo o potencial de ser flecha no tempo certo e de ser raiz no tempo certo, ele não discerniu as coisas. E lhe faltava o quê? Raízes. Faltava para ele mais alimento sólido, faltava mais estabilidade na vida. Não era tempo de aventurar, não era tempo de sair de casa, não era tempo de pagar para ver o que acontece. É tempo de aprender a viver raízes, família, tempo oportuno. Eu vou te dar um dado muito interessante, me lembrei aqui agora. Esses dias eu ouvi na rádio. Antigamente era muito comum no meio americano que os filhos aos 18 anos, na hora que vai entrar para o college, saíssem das suas casas e fossem para as faculdades. E aí o pessoal falando que isso mudou muito aqui nos Estados Unidos. Hoje em dia, os filhos têm permanecido em casa no período do college. Tem mudado essa mentalidade. E eu vou te falar o que eu acho. Eu vejo que é muito bom para o filho, porque 18 anos você não tem raízes ainda. E faculdade, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Quem já foi para a universidade sabe que aquilo ali é para te devorar. Você sabe que você está exposto no mundo, aquilo ali é para te atropelar. Aquilo ali é para tirar tudo que você tem. Então é necessário você ir para algum lugar com bases, fundamentos mais sólidos. É necessário você ter raízes, que quando o vento vier, você está mais firme. Mas você vê que esse filho saiu num tempo errado. Ele quis ser flecha, numa época que não deveria. Ele era uma ovelha que se desgarrou. Os irmãos estão aqui? Agora vai lá para o versículo 25. De Lucas capítulo 15. Irmãos, os irmãos tenham paciência comigo, que eu estou construindo isso aqui no meu coração, aqui à medida que eu vou falando, tá bom? A Bíblia diz o seguinte: ora, o filho mais velho estivera no campo, é o irmão do mais novo, que permaneceu com o pai. E olha só, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe, o que era aquilo? E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. É aquela ovelha desgarrada que ele trouxe. E ele se indignou, e não queria entrar, o mais velho. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo,
Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Agora nós temos o irmão mais velho, que só ficou com raízes e nunca foi flecha. O irmão mais velho inverteu. Ele criou raízes tão fortes que ele nunca saiu de perto das asas do papai. Ele nunca se dispôs a ir para outros lugares. Ele resolveu ficar então com essas raízes fortes. Mas ele já era mais velho. E ele então reivindica do pai: por que você não fez nada para mim? Eu que fiquei tanto tempo aqui. Essa é a questão. Era tempo dele ter se tornado flecha. Não era ficar na dependência. Não era ficar naquela situação. Não era para ele ter continuado naquele lugar. Por quê? Isso fala da dracma perdida. Estava perdido dentro da própria casa. O que ele fala, o discurso dele, você vê alguém que está perdido dentro da própria casa, sem direção. Isso fala que então houve uma inversão de papéis, de momento na vida. E você, meu irmão, eu quero te dizer, nós vamos dar para os nossos filhos, naturais e espirituais, para os nossos amigos, essa compreensão e essa revelação, que é tempo de raízes. Não é tempo ainda, preciso de você. Vamos cuidar melhor, vamos crescer melhor, vamos dar frutos primeiro, vamos criar estabilidade. Mas há um momento que você tem que ser como flecha, você vai empurrar, você vai impulsionar essas pessoas. Há tempo então de alcançar lugares maiores, há tempo de alcançar propósitos maiores. E esse é um discernimento, irmão, crucial na sua vida e na minha. Compreender e ter discernimento das estações da sua vida. Você corre o risco de se tornar aquela ovelha que foi desgarrada. Mas você corre o risco de se tornar uma dracma perdida dentro da casa. Eu estou aqui para te dizer, irmãos, que você tem que crescer em discernimento do tempo e do modo para você alcançar o propósito de Deus na sua vida. E aí você vê aqui agora o contexto, para eu poder narrar para vocês, que eu acho que é importante. Os irmãos entenderam a questão de ser flecha, a questão de ser raízes? E aí agora você vê um contexto aqui interessante. A Bíblia fala que o mais jovem, ele se perdeu e fez coisas que não deveria, gastou todo o dinheiro que não deveria, e chegou um momento que ele estava passando fome. E aí então a Bíblia diz, versículo 17, quando ele caiu em si, poderoso isso, quando ele realized, quando ele, what's going on? O que está acontecendo aqui comigo? Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. Aí você pode pensar, não, pastor, mas a parábola das ovelhas, o pastor foi atrás daquela ovelha. Na passagem aqui do filho, o filho está voltando para casa. Sim, é verdade. Só que é o seguinte, a Bíblia diz que o pai o viu ao longe. Isso significa que provavelmente todos os dias o pai saía para procurar o filho. E ele foi o primeiro a ver o filho. Segunda coisa, se alguém chegasse primeiro e visse o filho dele antes que o próprio pai o visse, certamente ele seria assassinado. Por quê? Porque ele desonrou o pai. E ele poderia ser morto por apedrejamento. Ou seja, por desonra aos pais ele poderia morrer. Então o pai olhava todos os dias quando o filho estava voltando para proteger o seu filho, para que ninguém o matasse. E a Bíblia diz que ele foi ao encontro do filho.
Lembra da passagem então, da ovelha perdida? O pastor que vai atrás da ovelha, você vê esse pai que ia atrás do seu filho perdido. Posso ouvir um glória a Deus? A Bíblia continua dizendo aqui agora: já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como... Aí o versículo 20, levantando-se, foi para o seu pai, vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e foi compadecido dele, correndo. Irmãos, o pai correu em direção ao filho. E a Bíblia diz o seguinte: e o filho lhe disse, tudo que ele tinha programado. O que ele programou falar para o filho, para o pai? Pai, pequei contra ti, me trata como um dos teus trabalhadores. Não foi isso que ele tinha programado falar? Olha o que acontece aqui agora no versículo. E o filho lhe disse, do jeitinho que ele começou a programar para falar: pai, pequei contra o céu e contra ti. Ele tinha se programado falar isso. E ele disse também: já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que uma coisa ele não teve tempo para falar: me trata como um dos teus trabalhadores. Porque o pai já interrompeu ele na hora e disse assim. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, põe um anel no dedo e sandália nos pés. O pai não deixou ele falar que ele era só, que ele podia ser tratado como um trabalhador. O pai interrompeu o filho antes dele falar isso. O que ele programou para falar, ele só disse uma parte. Os irmãos estão tendo revelação disso? Ele não disse tudo. Por quê? Porque não é assim que o pai trata filho. Pai não trata filho como empregado. Pai trata filho como filho. Então o pai interrompe o discurso do filho. Antes que o filho falasse alguma coisa, ele já mostra o seguinte: ele interrompe e manda trazer as vestes. Em outras palavras, tudo se fez novo na sua vida, meu filho. Você é restaurado nessa posição. E uma coisa interessante, quando dá o anel, tem duas coisas importantes. Primeiro, que o anel define que família que você serve. É muito comum, brasão de família. Alguém já viu esses termos de brasão de família? Na minha família a gente não tem brasão. Alguém tem brasão? Aí tem gente rica aqui, irmãos. Você está achando o quê? Depois os irmãos me mostram qual que é o brasão. Mas tem uma outra coisa. O que o filho tinha feito? Ele perdeu todo o dinheiro, foi ou não foi? Mas vou te falar uma coisa: o que consiste um anel numa família dessa? O filho, mesmo não tendo dinheiro para comprar nada, aonde ele chegasse com o anel, que é o brasão, eles vendiam tudo para ele, porque sabia que a família tem posses e pagaria tudo. Uma coisa que o pai fez: meu filho, tudo se fez novo, e inclusive que você perdeu, você vai ser restituído muito mais. Você continua sendo meu filho. Posso ouvir um amém? Sabe o que Deus nos faz, irmãos? A gente pode fazer muita coisa. Hoje é dia de voltar diante do Senhor. Falar: Senhor, eu era aquela ovelha. Eu quero voltar diante do Senhor. E eu te falo, você vai ser restaurado na sua intimidade, quem você é, vestes novas, sandálias que falam sobre direção, e tudo que você perdeu, Deus pode te restituir tudo em o nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, então quer dizer que a flecha que saiu fora do tempo pode ser restituída? Pode. A flecha que quis alcançar o alvo fora do tempo pode ser restituída? Pode. Agora então, irmãos, quando você cantar aquela música: como uma flecha que acerta o alvo, quero ser usado da maneira que... Ainda bem que o pessoal não vem pelo meu louvor, né, irmãos? Nossa, irmãos, não era hora de rir, nem falar amém, irmãos. É hora de ficar calado. Falar: misericórdia, pastor. Claro que não. Por favor, irmãos, por favor, mas respeito. Eu acho que os irmãos precisam respeitar mais o pastor que vos fala. Sabe, então, mesmo que você tenha sido lançado fora do tempo, feito coisas precipitadas, não reconheceu as estações da sua vida, assumiu responsabilidades que não deveriam, falou coisas que não deveriam, se posicionou com coisas que não era o tempo, porque você quis somente acertar um alvo, eu quero te falar, você pode ser restituído como esse filho. Posso ouvir um glória a Deus? Quantos querem ser restituídos aqui? Ah, irmãos, em nome do Senhor Jesus, o Senhor pode nos dar uma porção muito maior. E aí agora a história do filho que permanece em casa.
o filho está revoltado. O filho está sem chão. Por quê? Porque ele tinha raízes, quando não era tempo mais de ter raízes. Normalmente, os mais velhos saem de casa, primeiramente, do que os mais novos. Não é algo normal? É uma direção normal. Os mais velhos vão entrar na escola primeiro, vão entrar na faculdade primeiro. Normalmente, os mais velhos se casam primeiro. Isso não é uma regra, mas normalmente os mais velhos, eles continuam a sua vida. Mas você vê que esse homem permanece, e permanece de uma forma imatura, insegura. Por quê? Agora você vê, olha o que ele diz aqui. Versículo 28. E ele se indignou e não queria estar saindo. E não queria estar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito. O cara fica com o papai que é um cabrito. Ele já está nas costas do papai. Papai está bancando tudo. Papai está fazendo tudo. E o cara pede o quê? Um cabrito, irmãos. Era arroz doce na época, para vocês entenderem. Você vê tanto que era ruim. Ele pede um cabrito. Você vê a imaturidade dele. Você vê a instabilidade emocional dele, imaturo, infantil. E olha só o que a Bíblia continua dizendo. Versículo 30. Vindo, porém, esse teu filho, ele nem considera mais o cara como irmão. Vindo esse teu filho que fez, que gastou, você ainda faz uma festa para ele. Esse homem era a dracma perdida dentro de casa. Estava dentro de casa, mas estava perdido. Não tinha relacionamento com o pai, não tinha conexão com o pai. Ele não conhecia o pai, porque se ele conhecesse o pai, ele saberia que a atitude do pai condiz. Ou seja, você sabe, irmãos, essa parábola aqui, ela expressa muito essa questão de Cristo, que restaura o perdido. Mas esse que estava dentro da casa, não conhecia o pai. Ele ficou indignado com o pai. Irmãos, agora eu vou te falar uma coisa. Irmãos, eu conheço as pessoas com quem eu caminho. É normal que os anos vão passando, as atitudes se tornam previsíveis. Mas esse rapaz ficou com o pai, mas não conhecia o coração do pai, não conhecia a bondade do pai, não conhecia o amor do pai, não conhecia a fidelidade do pai, não conhecia a generosidade do pai. E cobra um cabrito dentro de casa. Esse filho era uma dracma perdida. Irmãos, esse homem já tinha que ter sido como flecha, mas ele insistia ser o quê? Raiz. É tempo de avançar para alguns de vocês. É tempo de acertar uma direção na sua vida. Você não tem muito mais tempo, irmãos. Você já experimentou tanta coisa, você já não é mais menino. É tempo de alcançar algo sólido na sua vida. É tempo de construir estabilidade para a sua família. É tempo de se permitir dar frutos. É tempo de permitir crescimento na sua vida. É tempo de mudar a mentalidade. Não dá mais, irmãos, de você com 40, 50 anos querer vestir igual uma menininha de 20. Passou, acabou. Não dá mais a gente com 50 anos de idade, 60 anos de idade, querer ser um boyzinho a vida inteira. Acabou, passou. É tempo de amadurecimento. É tempo de ser flecha. Posso ouvir glória a Deus? Para terminar, o que esse homem pede para o pai? Em outras palavras, você nunca me deu um cabrito. Mas volta agora lá no versículo 11, para eu terminar lendo com vocês isso, que é importante. Continuou certo homem que tinha quantos filhos, irmãos? Novamente? 2. E o mais moço disse ao pai: pai, dá-me parte dos bens. Quem pediu os bens, irmãos? O filho, mais novo. E aí então a Bíblia diz: e ele lhes repartiu. Ou seja, não foi só o filho mais novo que ganhou, o mais velho também ganhou.
posso dizer mais? No contexto da lei, o mais velho tinha porção dobrada do que o mais novo. Sabe por quê? Porque o mais velho tinha a responsabilidade de cuidar do pai. Por isso ele tinha que ter, na hora do testamento, uma porção maior do que o próprio irmão mais novo. Quantos mais velhos temos aqui? Em nome de Jesus, você vai ter porção dobrada. Toma posse. Se você está com a família, fala, olha Jesus falando. O mais velho, ele teve mais do que o filho mais novo. E no final, ele reivindica um cabrito. Deixa eu te falar. Ele tinha dinheiro. Ele tinha o amor do pai. Ele tinha um reconhecimento. Mas a imaturidade dele, a incapacidade dele de entender um tempo de sair de casa, de avançar, tornou-se um cara infantil, discutindo, em outras palavras, por pirulito, querendo a atenção do pai, sendo que o pai sempre esteve com ele. O Senhor diz, o pai diz aqui, sempre estive com você, meu filho. Nós discutimos coisas que nós já temos, mas nós vemos, parece que sempre o meu irmão ganhando mais do que eu, o meu irmão tendo mais reconhecimento do que eu. Meu irmão, você tem a sua porção, e foi dada por Deus. A questão mais não é o que Deus te deu ou não te deu, a questão é você discernir agora o tempo de viver com Deus te deu. Não é mais ficar esperando que Deus vai te dar, Ele já te deu. Então o que muda agora é como eu vou viver com o que Deus me deu. Eu posso ser um infantil comparando os meus irmãos ao redor. Ah, mas fulano tem um carro melhor do que eu. Ah, fulano foi mais reconhecido que eu. Beltrano alcançou o que eu não tive. Por favor, isso é infantilidade de gente que não tem raiz. Essa é infantilidade de gente que não entendeu que tem que ser flecha. Irmãos, eu decidi na minha vida de entender o tempo que eu tinha que ser raiz em um lugar, fixar raízes, bases fortes. Em Cristo Jesus eu tive a sabedoria também de, como flecha, ir para a direção que o Espírito me mandava, mas sem ficar olhando ao meu redor. Eu quis entender o que Deus tinha para mim como herança, não o que Deus tinha para os outros como herança. Nós sofremos muito porque nós queremos questionar a herança do próximo, ou a bondade do Pai para com o próximo. Irmãos, se você está perdendo energia, tempo, questionando a bondade de Deus com o próximo, você não entendeu que você está como dracma perdida dentro da casa de Deus. Você está vivendo uma vida perdida. Você está gastando mais energia procurando um cabrito, sendo que você tinha um banquete e podia se assentar com o Pai todos os dias. Você não desfrutou desse relacionamento íntimo realmente. Você não conheceu a Deus realmente. Você não conheceu ao Pai realmente. Porque se você tivesse conhecido ao Pai, você não estava mendigando cabrito. Se a sua vida ainda é essa comparação, você está mendigando cabrito. E pode falar? E o tempo passou na vida daquele irmão mais velho, e ele não percebeu que ele tinha acesso a tudo. Ele não percebeu que só o suspirar dele de desejar uma festa com os amigos, o pai daria. Ele vai reclamar por um cabrito, sendo que lá atrás a herança já tinha sido dividida com ele, e ele ainda permanece com o pai. Olha, irmãos, em nome de Jesus, Deus sabe por que eu ministrei essa passagem aqui. Nós podemos ser como a ovelha perdida ou como a dracma. Eu quero, na verdade, o que Deus tem para mim. Eu sou filho de Deus. O Senhor já disse na cruz do Calvário, está consumado. Eu já me aproprio de tudo que o Espírito tem sobre a minha vida.
Eu já me aproprio de tudo que o Cristo vivo, Jesus, tem para a minha vida. Eu me aproprio da verdade e eu não quero mais, em nome do Senhor Jesus, ser como essa ovelha que quer experimentar outras coisas. Eu quero ficar no tempo oportuno, mas eu não quero ser a dracma perdida. Eu quero ser lançado quando o Senhor me manda. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu não sei porque Deus colocou essa passagem aqui para ministrar aqui. Mas eu espero que eu tenha lançado uma flecha agora, nessa direção do Espírito. Espírito Santo de Deus, Pai, eu oro agora em nome do Senhor Jesus. Aonde você está, meu irmão? O que você tem vivido, eu preciso te dizer, é tempo de raízes ou é tempo de flecha? É tempo de ser mais profundo ou é tempo de alçar voos maiores? É tempo de construir o quê? Será que nós somos como a ovelha desgarrada ou estamos como a dracma perdida? Irmãos, eu preciso orar pela revelação. Eu preciso orar para que Cristo manifeste no seu coração. Você não pode sair, irmãos, de qualquer forma. Essa palavra tem que vir no encontro do seu coração. Conheça a bondade de Deus, conheça a bondade do teu Pai. Você sempre esteve com teu Pai, irmãos. Então pede o que você quer. Você quer uma festa? Fala para Deus que é seu Pai. Pai, eu quero uma festa com os meus amigos. Eu quero ter uma festa com os meus amigos. Eu quero me relacionar com intimidade com os meus amigos. Eu desejo essa expressão de amor na minha vida. Se é o que você deseja, pede humildemente para o Senhor. Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa me reconhecer dessa forma. Qual é o problema, irmãos? Não é vaidade, mas é você querer experimentar desse amor desse jeito. Se é importante para você, peça a Deus. Deus, eu quero te pedir, ó Pai. Eu quero celebrar com os meus amigos. Eu quero ver o teu amor sendo expresso na minha vida dessa forma. Se é importante para você, peça. Se é importante para você, peça. Mas não fale que você não tem nada e que você só tem um cabrito. Você tem Deus que é teu Pai. Gostaria que nós tocássemos só o teclado, um pouquinho mais alto. E a gente vai orar aonde você está, irmãos. Eu oro para que o Espírito de Deus te traga a revelação na sua vida. Deus está te falando o quê? Às vezes você ficou com raízes em coisas, em momentos na sua vida que Deus já tinha te falado há tanto tempo. Meu filho, não é mais. Ore em nome do Senhor Jesus. E se você se sente assim, como alguém que não alcançou e não conquistou, não reivindique um cabrito, mas fala para Jesus o teu coração. Você pode falar: Deus, eu desejo tanto, Senhor Deus, o teu amor tão evidente, as pessoas verão pela minha roupa, assim como o irmão mais novo. Deus, eu quero uma roupa nova. Eu quero que as pessoas vejam as sandálias novas, Pai, que o Senhor tem para mim. Pode pedir, irmãos, não tenha constrangimento. Esse filho estava ao lado do pai, mas nunca pediu nada. E parece assim que é uma bondade, né? Não preciso pedir nada para o meu pai. Peça, se é importante, aquilo está te matando, irmãos. Aquilo estava matando o mais velho, estava sufocando o mais velho. Ele podia ter pedido: eu quero roupas novas, eu quero uma sandália nova, eu quero que as pessoas reconheçam esse amor que o Senhor tem na minha vida. Peça, se é importante, peça, irmãos. Há momentos na minha vida que eu peço sim. Senhor Deus, eu quero ser conhecido pela boca do Senhor nessa nação. Eu quero que as pessoas, ao ouvirem a palavra, quando eu abrir a boca, o Espírito Santo seja manifesto, me usa. Eu peço para Deus, não há problema nisso.
O problema é a falsa humildade. Não, não quero. É o Senhor que vai ser exaltado, irmãos. Quando você orar e as pessoas forem curadas, é Cristo que é exaltado. Não há vergonha. E às vezes as coisas não acontecerem do jeito que você quer. Mas, irmãos, é Cristo que está sendo exaltado sempre. Você está reivindicando e está sofrendo aí. Dracma perdida dentro da casa de Deus. A dracma perdida. Sei lá as áreas que você tem. Às vezes você vê o pessoal do louvor cantando. Você às vezes tem no seu coração: eu queria tanto que Deus me usasse. Vem ministrar, irmãos. Não olha para o irmão mais novo, não. Olha para o pai que está atendendo a sua oração. Às vezes você quer ser um instrumentista. Fala para Deus: Deus, eu quero ser usado. Eu quero que as pessoas vejam glória através da minha vida. Irmãos, isso honra a Deus. Isso honra a Deus. Isso honra a Deus. Você quer que a sua casa expresse essa glória de Deus? Fala para Deus: Deus, eu tenho essa necessidade que a minha casa, as pessoas entrem e vejam tamanha presença do Espírito Santo aqui, Deus. A vida de Deus. Você pode falar tudo para Deus. Você quer a saúde dos seus filhos? Você quer se casar? Você quer ser usado de forma poderosa como um plantador de igrejas? Você quer ser usado como um profeta, como um pastor, como irmãos, como mestre, como evangelista? Sei lá. Fala para Deus: Deus, usa-me a mim. Usa a mim. Isso não é vaidade, não. Vaidade é você mostrar o seu coração podre nessas indignações, porque Deus tem feito para outros e não tem feito para você. Peça para Jesus. Arrogância é você ficar calado e desejando ter tanta coisa. Irmãos, eu peço tudo para Deus. Arrogância é você não alcançar o que você gostaria, porque você não pede. O filho estava lá, mas não pediu. Era uma festa: meu filho, eu te dou uma festa. É um cabrito, eu mato um cabrito todo dia para você, meu filho. Ora, irmãos, eu sinto no meu espírito fortemente um ambiente que está quebrando mentiras de Satanás. Peça tudo, mesmo que seja às vezes aparentemente bobo o que você está pedindo, mas peça, porque é importante para você, irmãos. Oh, meu Deus, o Senhor sabe o meu desejo, Senhor Deus. Fala para Jesus. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.